Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. O empreendedorismo é assim. Você precisa eliminar maus hábitos para tornar facilidades para o seu cliente. Cada vez mais servir ao cliente. Essa é a razão da existência de qualquer empresa. E não é diferente com a Andréa Fernandes, da DNA Center, que nós vamos conversar hoje e mostrar para vocês a nossa primeira entrevistada falando exatamente sobre as qualidades, o que estão fazendo, como estão fazendo. Mas vamos conhecer um pouco a história dela. Andréa, muito obrigado por participar do programa e desde já dizer a você que nós estamos muito agradecidos por conhecer as curiosidades de um laboratório, né? E da sua vida também. Quem é a Andréa? Muito obrigada, José, pela participação aqui no seu programa. Né? Vejo que você é uma pessoa extremamente antenada com o que está acontecendo. Agora há pouco a gente estava conversando, me surpreendeu a quantidade de coisas que você faz. Isso é importante, né? Ter pessoas assim, referências como você. E eu sou Andréa do DNA hoje, né? As pessoas me rotularam assim, e é tão interessante esse mundo em que a gente vive, porque por trás desse nome Andréa do DNA, existe uma pessoa que tem vida, que tem um esposo, que tem filhos, né? Que vem de tem uma história de uma família simples. De né? Luiz Gomes, né? Meu esposo, a família dele é de Luiz Gomes. E você é de onde? E a minha família tem as origens em Caicó. A minha pele não nega, né? Então, somos em 4 filhos, né? Gerados de um casal. Caicoenses legítimos? Minha mãe caicoense legítima. A minha sogra é caicoense também. Terezinha. Dos Fernandes também. Ai, que legal. E somos oriundos de um casal simples, mas de uma personalidade muito forte, aquele povo do interior, de valores firmes, e que transmitiu aos 4 filhos muita determinação, muita vontade de vencer, a necessidade de se inserir no mercado, o estudo sobretudo. Isso foi muito forte na nossa formação, né, dos meus pais, Salu e Terezinha. Andréa, aí são 4 irmãos, você 3 irmãos, né? Somos são em 4 4. filhos. Como é que vocês chegaram em Natal? Como é que você chegou em Natal, Andréa? Na verdade, ela veio do interior para cá, à época, Com seu pai? A minha mãe. E aí, minha mãe conheceu meu pai, casaram, meu pai era militar, hoje falecido, e lutaram muito, porque ambos sem escolaridade, naquela época, imagine, construíram uma família de 4 filhos e conseguirem nos dar uma formação em escola particular. Naquela época isso era uma honra. Então eles investiram tudo o que tinham. Ao terminar o 2º grau, a escolaridade, né? Escolhi fazer o curso de farmácia. Longe de imaginar que eu iria empreender, porque o curso de farmácia ele é um curso muito amplo, que oferece muitas possibilidades. Inclusive de o profissional trabalhar no laboratório, em indústria, na manipulação, né, no academicismo, que era onde eu achava que eu ia me encontrar. No primeiro ano que eu entrei na faculdade, já comecei a ser estagiária de um professor, que naquela época me deu a mão, o professor Canindé, que eu tenho muita gratidão, hoje falecido, professor de biologia. E quando me vi, eu estava fascinada pelo mundo da biologia molecular e do DNA. Né? Então, acompanhei o tempo inteiro, fui bolsista. E como se não bastasse, quando eu terminei o curso, atrasei a minha ida para São Paulo para fazer uma pós-graduação, porque eu passei no concurso para professor substituto na cadeira de biologia. Então, aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque eu entendi que era realmente aquilo que Deus havia preparado para mim, naquela época, né? Uma coisa que eu acho bacana em você, Andréa, é como você é grata às coisas que acontecem com você, né? Muito. Você vê que, às vezes, nós temos filhos, existem filhos que não são gratos aos pais porque não deram o que ele queria, o que o filho queria.
Mas você quando diz assim, olha, eu quero agradecer muito a seu Salu e Dona Terezinha, né? Porque o esforço que eles fizeram, o que eles puderam fazer, eles nos colocaram no colégio particular e tal. Eles deram quase que o impossível para vocês, não é verdade? Na realidade deles, na condição deles. Então, ser grato é muito bom e as pessoas não são gratas aos pais, às vezes. Exige muito dos pais. Então, às vezes, quando os pais deixam de ter utilidade e descartam ou colocam em qualquer lugar, nos abrigos. Ah, é um abrigo particular, mas é um abrigo. É verdade. Não é verdade? Então, minha mãe tem 97 anos, a sua tem 83, né? Isso. Ainda está com você, né? Assim? Mora comigo. Pois é, minha mãe mora com a minha irmã, então esses pais, eles perderam a sua utilidade para a gente, sim, mas não perderam a importância. Não, em absoluto. Não é verdade? Já hoje, antes de vir para cá, eu falei com ela, mãe, eu estou indo dar uma entrevista. Ela, minha filha, ela fica tão orgulhosa. Então, assim, isso é especial ver que hoje a história se inverteu. Porque aquele cuidado que ela teve comigo à época, hoje ela mora comigo, né? Então, assim... Passou a ser sua filha, na verdade, um movimento natural. E eu digo que eu não tenho 2 filhos, eu tenho 3, né? Porque ela mora comigo. E assim, Maravilha. Meu esposo, um tesouro que Deus colocou na minha vida, acolheu também a minha mãe, então isso é muito importante. Como é o nome do seu esposo? Dr. Hildo Fernandes. Um abraço para você, Hildo Fernandes, velho. Você tem realmente aqui um tesouro também do lado, né? Vamos ser sinceros. E como é que o DNA apareceu na sua vida? Pois bem, aí quando eu estava no meio da minha graduação, como eu havia falado, eu me apaixonei pelo mundo da biologia molecular, do DNA, do estudo da célula. E aí eu fui a um congresso em Fortaleza. Quando eu cheguei nesse congresso em Fortaleza, como eu falei, eu sempre fui muito inquieta, gostava de ver o que tinha de novo. Então eu procurava as palestras mais diferentes para ir assistir. E aí eu fui assistir uma aula do professor Mário Hirata, que passou a ser meu orientador mais na frente. E eu fiquei encantada pelaquela aula dele, ele falando da molécula do DNA, como era o estudo, as técnicas utilizadas, que naquela época, 22, 23 anos, sequer falava isso aqui em Natal. Né? Então, quando terminou a palestra, eu disse assim, professor, eu gostaria tanto de ver a possibilidade de terminar meu curso e fazer uma pós-graduação na USP. Imagine que sonho, né? Uma pessoa, né, de tanta simplicidade fazer uma pós na USP. Aí ele disse, não tem problema, basta você estudar e fazer a prova. E o candidato sendo aprovado, a gente entra com uma solicitação de bolsa, de ajuda e em dando certo, está matriculada no meu laboratório. E aí fiquei estudando. Lembro demais como se fosse hoje. Quando eu fui fazer a prova, no mês de julho, era a Copa do Mundo. E eu indo, pegando o ônibus para ir para a USP, e só eu e o cobrador e o motorista, para eu ir fazer essa prova. Quando eu cheguei lá, muitas pessoas do olhinho puxado, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Só japonês aqui, eu vou levar fumo nessa prova. E aí fiquei, né, vamos lá, eu não estou aqui, vim para fazer a prova. Fiz a minha prova, quando terminei no dia seguinte foi a prova de inglês e fiquei aguardando. Eu disse que seja o que Deus quiser. Fui-me embora no outro dia, ia ser Jogo do Brasil, peguei o voo, vim embora. E as pessoas só respiravam Copa do Mundo e eu só pensava nessa prova. Meu Deus, será que eu vou passar? E aí quando foi, assim, para minha surpresa, o resultado da prova saiu. Aí eu fui aprovada. E aí voltei para fazer a prova oral. E aí falei com muita naturalidade o que eu era e os meus propósitos. Que eu queria fazer alguma coisa na minha pós-graduação que ela não ficasse na gaveta. Que eu pudesse trazer o que eu aprendi, o que eu pudesse aprender, trazer para a minha cidade. Devolver o que a cidade, o que a nação tinha investido em mim. Maravilha. Então isso foi muito forte. Eu acho que tocou. Poucas pessoas que pensam assim. Viu? Eu acho que isso tocou muito na banca examinadora, que disseram assim, poxa, essa menina podia ser uma oportunista de vir para cá, pegar o know-how e querer disputar o mercado de trabalho aqui. Não, então meu desafio era voltar para Natal e tentar aplicar de alguma forma, ou no academicismo, ou na vida privada, o pouco do que eu aprendi. E o mais interessante, você disse, é porque quando eu estava no finalmente aqui do curso, que eu fui aprovada nessa prova, a minha então professora do estágio era Gioconda, que hoje é minha sócia, doutora Gioconda Leão. Sei quem é. Que é a esposa do Marco Leão. Né? Exatamente.
Aí ela pegou e disse assim, meu Deus, coitada dessa moça, vai para São Paulo aprender uma coisa super difícil, vai morrer de fome. Ela disse que pensando com ela, longe da gente imaginar que um dia íamos formar uma sociedade. Você vê como as coisas dão volta, o mundo dá Não é volta, não? né? Aí eu fui embora para São Paulo, passei 2 anos lá estudando. Eu já tinha um clã de estudantes, aqui inclusive de Natal, a quem eu tenho muito carinho, porque ficou um laço de amizade, né? Yara Gugel, que me recebeu, à época estudando de Direito, Flávia, na sequência veio Leila e veio Helena, e era uma comunidade natalense de meninas que iam para lá estudar e iam se ajeitando e se arrumando ali dentro daquele apartamento. Uns ajudavam os outros, né? Era. Não saia daí que a gente volta já já, o Mando Bem é rapidinho, é vapt-vupt, a gente volta já. E vai continuar essa história. Procurando uma escola acolhedora e humanizada? Vem para o Aprendiz Escola e Berçário, um espaço desenvolvido para proporcionar o desenvolvimento global da criança. Oferecemos os serviços do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, diversas modalidades esportivas e ainda inglês todos os dias. Robótica, musicalização, tudo isso com profissionais qualificados e equipe multidisciplinar. Venha fazer parte dessa história você também. Telefone 2030 0390. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CP Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CP Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. 3º andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Chegou a hora de investir no futuro e na educação do seu filho. Chegou a hora de ser Crearte. Estamos de volta com o Mando Bem e continuando o papo informal, um papo bacana da história dessa empreendedora, desta grande profissional, Andréa Fernandes, da DNA Center. Ou seja, Andréa da DNA. Andréa, aí você foi acolhida para o grupo de São Paulo, ficou 2 anos lá. Isso, estudando Concluiu o curso, dioturnamente, né? Não tinha hora, eu só tinha hora para sair. Uma dificuldade grande para a lá. Universidade de São Paulo e voltava 10 horas, 11, meia-noite. Sábado, domingo eu não tinha tempo, porque todo o tempo que eu estava ali, para mim era ouro. Então eu tinha que explorar o máximo que eu pudesse para poder aprender. Queria aproveitar, né? E graças a Deus, e assim, ao meu esforço, os professores viam e me davam oportunidades. Então, no meio do curso, eu tive a oportunidade de fazer um curso voltado para imunologia dos transplantes em Curitiba. Eu fui fazer estágios extracurriculares em laboratórios de ponta do país. Então, isso foi muito valioso porque me deu um background importante para eu voltar, né, com um pouco de bagagem para a gente tentar... E o seu retorno para Natal, como foi? Chegou aqui, já foi direto para DNA? Não, aí a história do DNA. Aí um belo dia, eu estava num congresso em Você São era Paulo. solteira ainda? Solteira. Eu estava num congresso em São Paulo e meu sócio, Roberto Chaves, me encontrou em São Paulo. Naquela época não tinha celular, nem muito pouco e-mail. E aí ele disse assim, eu vou atrás de André, porque ela vai estar nesse congresso. E ele, terminamos juntos a faculdade, e ele foi para o Rio fazer a parte de virologia na UFRJ, e eu fui para São Paulo, para a USP. E aí ele disse, eu vou encontrar a André nesse congresso. Aí ele chegou lá e disse assim, ei, vem cá, queria conversar com você. Eu disse, o que foi? Quanto tempo? Aí ele disse, quando é que você volta para Natal? Eu disse, o ano que vem eu estou voltando. E ele disse, em vez de você ser minha concorrente, vamos montar um laboratório? Aí eu disse, você é louco, eu quero ser professora da universidade. Ele disse, mas você pode fazer as duas coisas, você tem potencial para tudo. Aí eu, não, Roberto, não, esqueça esse assunto. Aí ele disse, vamos, pense na ideia. Aí eu disse, tá bom. Aí nisso,
ele foi embora para o Rio, e aí a gente ficou se comunicando por telefone, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... Alimentando a ideia. Alimentando a ideia. Aí eu disse, tá bom, vamos ver possibilidades, vamos estudar. Aí foi quando a gente vislumbrou que Natal não tinha um mercado, né, voltado para essa parte de biologia molecular, que utiliza a técnica do DNA e RNA para diagnóstico, bem como os testes de paternidade, que naquela época era uma explosão. Eu lembro bem que um teste de paternidade chegou a custar R$3.000. Era feito na Bahia, parece. Era, nem se fazia aqui. Então, tinha muita coisa que a gente podia trazer para Natal e que os laboratórios até então ainda não tinham oportunidade de oferecer à sociedade. E aí eu abracei aquela ideia, fiquei metabolizando, e aí um belo dia nós voltamos, ele veio até na minha frente, e que eu precisava defender o curso, terminar o mestrado, fazer a defesa junto à banca, e ele veio, conversou com o Dr. Marco Leão, e Marco Leão encampou a ideia e abraçou a ideia. Vocês três, no caso. Marcos e Gioconda, né? Marcos, esposo de Gioconda. E aí, Dr. Marcos disse assim, a turma da genética está chegando. Aí disse, Nelson, a gente precisa dar oportunidade desses meninos. E à época, o Hospital do Coração estava abrindo. E aí, rapidamente, quando nós chegamos, já nos empregamos, porque foi quando... Marco Leão, junto com o Elmano Marcos também, que é do Coração. Isso, né? Exatamente. Então, em 2000, quando o hospital inaugurou, Roberto veio antes para Natal, começou a dar os plantões e eu só cheguei em julho. Então, ele ficou dando a escala de plantão, a minha e a dele. Sim. Então, foi muito camarada, porque a gente... E aí, vocês abriram a DNA em que ano? 2000. Aí, outubro de 2000, que agora a gente já está caminhando para os 21 anos, né? Nós abrimos, porque eu cheguei em julho e em outubro a gente inaugurou. Uma grande oportunidade da gente fazer uma grande parceria, né? Do programa Mandou Bem com o DNA Center, né? Fazer uma divulgação, né? Divulgação, 21 anos de... Olha, a maioridade, na verdade, né? De fato e de direito. Ô, Andréa, nós leigos que enxergamos o DNA laboratório que existe, vários Ayrton Senna, Roberto Freire, né? Na Afonso Pena, que era lá perto da minha banca de revistas ali. Sim, né? Verdade. Quando ali. eu tinha banca. Quando a gente olha para um laboratório, a gente não imagina, por exemplo, aquela coleta de sangue, aquela coleta da urina, da fezes e tal. Aquilo tudo, existe um processo muito delicado e muito preocupante de guardar aquilo com tudo, muito zelo. Como é o procedimento do sangue? Porque ele não talha, como é que vai para lá, como é que vai resultar? Nesses 21 anos, o que mudou na vida de vocês do DNA? Então, quando a gente abriu o laboratório, a gente começou só mais com a parte especializada. Com o tempo, vimos a necessidade de ampliar para outras coisas e aí fomos procurar o que tinha de melhor sempre no mercado. Então, o DNA ficou conhecido, digamos assim, porque a gente procurou sempre, desde o começo, desde do embrião, a só utilizar maquinário de ponta, equipamentos de ponta, reagentes de ponta, toda a parte de insumos. Então, assim, existe cada tubinho daquele que um paciente colhe, existe das mais variadas qualidades, assim como uma manteiga, uma margarina. Entendi. Então, você sabe dizer o que é bom e o que não é bom. Então, a gente primou o tempo inteiro pela qualidade. Eu sou cliente da DNA, só faço meus exames lá. Muito obrigada pela deferência. Então, isso foi algo que a gente foi semeando, passando para o cliente o rigor com que a gente utiliza desde um insumo, um simples tubo de coleta, passando por uma agulha de calibre mais confortável, porque isso faz a diferença na hora de colher da pessoa. A qualidade ela começa desde a hora que o paciente chega e ele é acolhido. Você sabe, José, que nós somos o único laboratório no estado que temos um assistente social para acolher os pacientes. Isso é especial. Maravilha. Isso porque hoje as pessoas estão carentes, elas estão precisando de ser cuidadas. E a gente vê... O mundo precisa ser cuidado, O mundo precisa ser cuidado. Você estava me dizendo o quanto que você estuda, você disse a mim que você foi entender as pessoas. Então, se a gente parar um pouquinho para entender o que as pessoas necessitam, eu acho que a palavra que se resume o que as pessoas precisam hoje é de cuidado. Meu sogro diz, olha, só vou na DNA, no DNA Center. Meu sogro mora aqui no Capim Macio e quando vocês não tinham uma operação aqui, ele ia lá na Afonso Pena, primeiro ia na Ayrton Senna, né?
E depois, aí depois, não, eu prefiro ir lá na Afonso Pena porque eu dou uma passeada. Pois é, e agora a gente já tem um aqui na Clínica Tirol. Eu sei, eu sempre vou aqui na da Tirol. Na Roberto Freire, e vamos abrir um aqui na Seaway. Eu sei. Porque é para o cliente que vai e o cliente que vem. Então, assim, a gente primou o tempo inteiro por isso. A inquietude da gente... São quantas unidades hoje? Hoje, com as duas que irão abrir, do Seaway e a da Paraíba, em Patos. Vocês já estão saindo do estado, né? Já é a nossa primeira unidade da Paraíba. Nós vamos completar 28. 28 lojas? 28 unidades. 28 unidades. Exatamente. Que maravilha, a gente achava que eram umas 5 ou 6 ou 8, olha. Não. 28. No estado vocês também têm? Sim, Canguera estamos na grande região, né? E Caicó. Caicó é a mais distante que temos. Caicó e tem essa região toda por aqui. Isso. Porque a gente entende que o serviço tem que ir onde o cliente está. Igual o poeta dizia, né? O artista tem que ir onde o povo está. Ou seja, a DNA, o serviço de excelência precisa ir onde o povo está. O cliente é a razão da existência. O paciente é um cliente. Ele precisa ser respeitado como cliente. Uma coisa interessante que eu vejo é que vocês não... Chega lá, é muito rápido o serviço, a gente não fica muito em fila, muito tempo esperando. Exato, porque inclusive nessa pandemia que foi um divisor de águas, o laboratório teve que se reinventar, Jussi. Acho que a maioria dos serviços, de forma geral, e nós que estamos na linha de frente, foi algo assim muito sofrido, porque foi tudo muito novo, muito rápido, e graças à nossa inquietude, né, nós não cruzamos os braços, a gente partiu para responder, para dar uma assistência à sociedade da confiança que ela havia nos depositado há esses 21 anos. Então, a gente não podia nos furtar de ajudar as pessoas a tentarem ser salva dessa infelicidade que é essa Covid. Eu queria que você, como uma técnica, como uma profissional da área, mas uma mulher espirituosa, sabe, uma pessoa de Deus, um recado para aquela câmara, para os telespectadores, de motivação, de esperança. Eu encerro minhas palavras aqui, esse nosso bate-papo tão bom, que daria uma tarde inteira, né? Uma manhã, uma tarde, um dia, dizendo assim, que a gente não pode perder a esperança. Eu acho que a esperança é algo que nos move, o sonho de tudo isso passar, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Eu digo muito aos nossos colaboradores, inclusive eu quero fazer um agradecimento aqui, notadamente aos 460 funcionários que nós temos, e agradecer a cada um por, nesse movimento inteiro, nenhum deles arrefeceram. Então, eu quero agradecer aqui a minha família, que não mediu esforços para nos dar esse apoio, porque foi muito valioso o apoio da família, porque a gente abdicou da convivência com eles, Jussi, para respirar essa pandemia. Aos meus sócios, Roberto, Renê e Gioconda, porque assim, tinha momentos que um fraquejava e o outro dava o apoio, isso foi muito, muito bacana, né? A irmandade, né? Isso foi o que fez a diferença, e eu vejo que a gente realmente tem pessoas que dizem assim, os meninos fizeram a diferença. Então, a gente precisava também, o terceiro ponto para fechar, é dizer que assim, a gente agradece à sociedade do Rio Grande do Norte ter acreditado na gente, ter escolhido, porque inclusive fizemos a nossa parte, e eu acho que a gente fez dando o nosso melhor, que foi implantando todo o menu de exames que um paciente precisava para ser acompanhado na Covid. Isso foi especial, porque assim, os médicos não ousavam, a qualquer hora do dia ou da noite, em nos contactar pedindo ajuda. Então, isso foi uma lição para todos nós. E isso fica para o empreendedor, que a gente não pode se acomodar. Perfeito. Né? Isso eu acho que é a lição do seu programa, bacana, que você é um exemplo disso, que a gente não pode se acomodar diante de uma situação adversa. Ao contrário, a gente tem que se parar, pensar e se reinventar. Bacana, Andréa. Né? Eu fico muito feliz e agradecido pelas suas palavras, inclusive no final emocionada. Eu vi que as lágrimas chegaram nos seus olhos. Isso é emoção, é gratidão, é reconhecimento de que uma vida não se faz sozinha. Não. Uma empresa não se faz sozinha. Mandou bem, vai ficando por aqui. Mas eu te aguardo novamente, com muita fé em Deus, no próximo domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br.